Então, tendo em vista os itens 1.1, 1.2 e 1.3 do capítulo 1º, Universidade, Ciência e Formação Acadêmica, do autor Antônio Joaquim Severino, capítulo integrante da obra Metodologia do Trabalho Científico, ao olharmos, então, essa parte denominada conclusão, o autor, então, ele pincela, ele acentua alguns dados que já foram apresentados anteriormente. Uma das informações extremamente importantes é justamente essa, que aquelas funções da universidade, ensino, pesquisa e extensão, foram divididas dessa forma como estratégia operacional, mas que elas somente se legitimam na medida em que elas se articulam e que elas se implicam. Portanto, são três dimensões que se autocompletam. O segundo elemento que o professor Severino fez questão de destacar é que a pesquisa é fundamental, já que nós reveremos a forma como nós aprendemos, não mais como produto cognoscível, mas como parte integrante de um processo cognoscitivo, em que a função de ensinar e de aprender somente é possibilitada pela investigação e pela prática da pesquisa. Nesse sentido, a pesquisa ela é fundamental, porque por meio dela geraremos elementos significantes para o atendimento das demandas da comunidade. Ora, justamente essa deve ser a sua função primária: gerar conhecimentos sistemáticos, objetivos e que atendam às demandas da comunidade, da sociedade, das organizações de trabalho. Ora, para que isso ocorra, então o conhecimento produzido, reproduzido, organizado, seja então transmitido, universalizado, disseminado. E isso somente será possível graças à prática pedagógica. Por meio da função do ensino, o conhecimento, portanto, será universalizado. Um outro aspecto que o professor Severino traz é que, graças à extensão, nós temos uma mudança de paradigmas, visto que melhorará a qualidade do ensino e da aprendizagem, fazendo com que estudantes e docentes se reorganizem, assim como também revolucionará a dimensão extensionista, visto que, pela prática pedagógica e pela prática da pesquisa, nós ofertaremos como retorno para a comunidade soluções dialéticas, amplas, soluções que efetivamente sejam compatíveis com as necessidades reais e existenciais dessa comunidade. E isso somente é possível graças à verificação dessa nova forma de compreender o conhecimento, assentada na pesquisa e assentada na prática da extensão. Ora, nesse sentido, quando não, segundo o texto, não haveria o que ensinar, nem haveria ensino válido se o conhecimento a ser ensinado e socializado não fosse construído mediante a pesquisa. Então, a pesquisa é a fonte promotora das alterações pedagógicas na prática de ensino e de aprendizagem. Como também diz que não haveria sentido em pesquisar, em construir o conhecimento novo, se não tivesse em vista o benefício social do mesmo, a ser realizado através da extensão, direta ou indiretamente. Em outras palavras, graças à pesquisa,
o processo cognoscitivo implicará numa nova visão sobre o conhecimento, criando dentro da demanda pedagógica e alimentada pela pesquisa, a necessidade de criar mecanismos que atendam às necessidades da comunidade por meio da prática da extensão. E isto gerará um benefício de ordem social, econômica, política para a comunidade. E por último, né, diz assim: sem o ensino não estaria garantida a disseminação dos resultados do conhecimento produzido e a formação dos novos aplicadores desses resultados. Portanto, graças ao ensino, dentro dessa nova forma de compreender as relações de ensino e aprendizagem, aquilo que for obtido na pesquisa será disseminado. E as pessoas beneficiadas por essa aprendizagem se tornarão potencialmente os novos aplicadores desses resultados. Ou seja, o indivíduo voltará para o seu meio social e será o agente da transformação. Ora, e bate na tecla o professor Severino, chega a ser uma zombaria, um desrespeito, um escárnio, seja a ser uma tremenda injustiça quando a instituição universitária se omite, negligencia, quando ela não dá o retorno social ao investimento que a sociedade fez nela. E isto, necessariamente, né, se aplica, sobretudo, às instituições públicas, visto que toda a ação interna dessas instituições, elas derivam das contribuições financeiras da população, que paga taxas, impostos, tributos e emolumentos. E, nesse sentido, então, ela deve, à universidade, dar esse retorno, a fim de desenvolver projetos de grande alcance social. E, lógico, os agentes dessas alterações são os estudantes, os aprendizes, as estudantes, as aprendizes, que vão, portanto, estar a serviço da comunidade, ampliando a função da universidade, a que não se reduza nesse aspecto assistencialista, filantrópico, compensador. E, nesse sentido, o professor Severino, ele categoriza a extensão é parte integrante do exercício pedagógico. E aí ele diz: a instituição tem que ser extensionista, tem que permitir uma formação integral ao jovem universitário, fazendo que, por meio das práticas de ensino e aprendizagem, este estudante desenvolva, né, remodele a sua consciência social. E, por último, ele fecha os argumentos conclusivos, trazendo justamente essa questão, vinculando a extensão com a proposta de reconstrução social, transformando, portanto, a sociedade. E para que isso ocorra, ele diz: pensar um novo modelo de sociedade nos três eixos das práticas humanas: do fazer, do poder e do saber. Ou seja, levando a participação formativa dos universitários no mundo da produção, já que o fazer, latim, homo faber, está vinculado ao ato de produzir, ao ato de realizar. E, nesse sentido, a produção se manifesta graças ao trabalho, a ação humana em que o indivíduo empreende as suas forças produtivas e faz. A segunda dimensão do poder, termo que está vinculado ao mundo da política, já que o poder deriva lá da palavra política, o termo grego polis, a cidade-estado, aquela organização social em que os indivíduos
graças à ágora, a praça pública, manifestavam as suas intenções e os seus interesses sociais e políticos. O mundo da política é o mundo do poder. E o mundo do fazer, vincula-se ao mundo da cultura, entendendo a cultura como transformação, como elemento da existência humana, na medida em que transforma a natureza em cultura. Portanto, a cultura é o meio pelo qual em que o indivíduo transfere competências, habilidades e saberes na natureza e produz todas essas relações culturais, das quais o conhecimento é a sua excelência. Dessa forma, conclui o professor Severino. Só assim o conhecimento estará se colocando a serviço dessas três dimensões mediadoras de nossa existência. E, fundamentalmente, só assim a universidade estará cumprindo a sua missão. Ora, portanto, todo conhecimento tem o propósito de gerar essa nova forma de pensar a sociedade. E para reforçar essa ideia, o professor Severino termina o texto com uma citação direta do pedagogo brasileiro Paulo Freire, retirada do livro A Importância do Ato de Ler, que diz que há um vínculo práxico, teórico e prático entre o texto e o mundo, quando afirma que a leitura do mundo antecede, precede a leitura da palavra. E a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. Nesse sentido, do mundo compreendemos o texto e do texto compreendemos o mundo. Este movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo estará sempre presente de uma forma dialética, de uma forma renovadora. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele fazemos. Nesse sentido, o autor aí termina redimensionando a importância da teoria e esse vínculo com a realidade, com a prática, a fim de que ambas, teoria e prática, estejam como base estruturante dessa nova forma de se conceber o conhecimento e de produzir saberes em benefício da comunidade. Estes são os dados da conclusão do capítulo 1º, Universidade, Ciência e Formação Acadêmica, do livro Metodologia do Trabalho Científico, de Antônio Joaquim Severino.